Você se lembra da época em que carro bom era aquele que não te deixava na mão? Quando uma perua espaçosa significava liberdade para a família inteira e força para carregar o que fosse preciso. A VW Santana Quantum foi exatamente isso. Uma guerreira silenciosa que marcou as ruas brasileiras por quase 2 décadas. No ano 2000, ela já não era novidade. Era veterana. Mas ainda estava lá, firme, ocupando seu espaço com um certo orgulho discreto, como quem já tinha visto de tudo e não precisava provar mais nada para ninguém. O cenário era outro. O mundo girava em direção à modernidade. A indústria automotiva apostava em design ousado, tecnologia embarcada e conectividade. Mas a Quantum? Ela seguiu no seu ritmo. Motor AP, linhas retas e o mesmo compromisso de sempre. Levar você do ponto A ao B, com dignidade e espaço de sobra. Enquanto muitos viam um modelo parado no tempo, outros enxergavam uma virtude rara, constância. A Quantum não precisava mudar para ser relevante. Ela só precisava continuar sendo ela mesma. Essa versão 2.0 Mi, lançada em seu último suspiro comercial, representava o fim de uma linhagem que começou nos anos 80, quando a Volkswagen adaptou o Santana europeu para os padrões brasileiros. Foi dali que nasceu a perua Quantum, feita sob a mesma base do Passat, mas com alma brasileira. Durante anos, ela foi símbolo de praticidade. Era o carro das famílias grandes, dos taxistas, das frotas de empresas e dos pais que viajavam 800 quilômetros com o porta-malas cheio e sem ar-condicionado, mas com o rádio tocando Vando ou Zé Ramalho. A Quantum era espaço, resistência e economia dentro do possível. Era o tipo de carro que enfrentava a estrada de chão, engarrafamento no centro, mudança de casa e, ainda assim, parecia agradecer por estar em movimento. Ela não era charmosa como uma Blazer, nem moderna como uma Zafira. Mas, de alguma forma, passava confiança. Olhar para uma Quantum estacionada era quase como ver um parente mais velho. Não tinha ostentação, mas tinha respeito. Mesmo nos anos 2000, com o mundo falando em airbags, sensores e central multimídia, a Quantum mantinha sua essência. Era movida por simplicidade. E, talvez, por isso mesmo, seguia viva. O design já estava cansado, é verdade. As linhas retas, a traseira quadrada, os faróis sem emoção, tudo indicava que aquele carro vinha de outra época. Mas justamente por isso, tinha personalidade. Ela era um símbolo de outra geração. De uma época em que o pai lavava o carro no domingo, a mãe cuidava do porta-luvas com documentos organizados e os filhos brincavam no banco de trás como se fosse uma sala de estar sobre rodas. A Quantum 2.0 Mi era a despedida digna de um clássico. Ela não fez alarde. Saiu de cena como entrou, discreta, eficiente e com uma base de fãs fiéis que seguem contando suas histórias até hoje. Ela pode não ter sido a melhor em nada, mas era boa em tudo que realmente importava. Um verdadeiro equilíbrio entre custo, durabilidade, espaço e manutenção. E mesmo com todos os seus defeitos, como o acabamento simples ou o consumo um pouco elevado, a Quantum se destacava por uma característica rara, honestidade. Ela entregava o que prometia. Talvez seja por isso que muitos ainda sonham em encontrar uma Quantum 2000 bem conservada. Não por status, mas pela memória. Pela sensação de que, dentro dela, ainda existe um tempo que não volta mais. O carro em si pode até parecer ultrapassado. Mas o que ele representou não envelhece. Representou uma era. Um estilo de vida. Uma confiança silenciosa entre máquina e dono. Ela foi esquecida por muitos, ignorada pelas montadoras e deixada de lado pelas vitrines. Mas nunca foi esquecida por quem realmente viveu com ela. E é por isso que hoje, mais de 2 décadas depois, a gente volta a olhar para essa perua com o respeito que ela merece. Porque falar de Quantum é falar de uma época inteira do Brasil sobre rodas. E quando a gente escuta o motor AP ligando, mesmo com aquele barulho antigo, parece que o tempo volta. Volta à estrada, a viagem em família, o cheiro do banco de tecido, a fita cassete girando no toca-fitas. A Quantum pode ter saído de linha, mas continua rodando por aí, carregando não só bagagens, mas histórias. Se um carro é feito de lata e motor, a Quantum era feita de algo a mais, memória. E isso, nem o tempo consegue apagar. A Santana Quantum nunca precisou de curvas ousadas ou detalhes extravagantes para se fazer notar. Seu design era simples, quase espartano, mas carregava uma força silenciosa, como se dissesse: eu não preciso me exibir para provar o que sou. As linhas retas percorriam a carroceria com uma rigidez quase germânica, herdada da escola de design da Volkswagen dos anos 80. Tudo ali tinha propósito.
Nada era supérfluo. O capô longo e a frente baixa revelavam sua origem no projeto do Passat europeu, mas com as adaptações que o Brasil exigia. Os faróis retangulares, grandes e simples, davam ao carro uma aparência séria, quase sisuda. A grade dianteira era discreta, sem cromados exagerados ou logos iluminados. Apenas o básico. A Quantum parecia querer passar despercebida, mas acabava chamando a atenção justamente por isso. Nas laterais, a perua exibia seus traços longilíneos com orgulho. A extensão do teto até o porta-malas criava uma silhueta equilibrada, funcional, pensada para quem precisava carregar gente e carga. As maçanetas eram simples, pintadas de preto fosco. Os retrovisores também. Nada de pintura na cor do carro ou piscas embutidos. Era tudo direto, sem frescura. Na traseira, a Quantum mostrava sua identidade de forma clara. As lanternas largas, horizontais, marcavam o limite entre o vidro traseiro reto e a tampa do porta-malas. Uma assinatura visual que resistiu quase 20 anos sem grandes alterações. O aerofólio discreto no alto da tampa traseira era um dos poucos detalhes que tentavam modernizar o conjunto. Mas mesmo ele parecia ter sido colocado com moderação, quase pedindo desculpas por estar ali. As rodas de ferro, em sua maioria com calotas simples, reforçavam o estilo utilitário da perua. Algumas versões mais completas traziam rodas de liga leve, mas ainda assim sem extravagâncias. O design da Quantum não era feito para arrancar suspiros. Era feito para durar. Para enfrentar sol, chuva, estrada ruim e o tempo. E nisso, ela era insuperável. Muitos diziam que a Quantum parecia um caixote sobre rodas. Mas quem dizia isso geralmente nunca teve uma. Porque quem dirigia sabia que por trás daquela forma quadrada havia um equilíbrio raro entre funcionalidade e presença. O curioso é que esse estilo, considerado ultrapassado no ano 2000, hoje tem um charme retro que encanta os saudosistas. A Quantum envelheceu como envelhecem os objetos que fizeram parte da vida real das pessoas. Ela não tinha curvas sedutoras como os carros franceses, nem detalhes futuristas como os japoneses. Mas sua aparência transmitia segurança, sobriedade e uma certa imponência silenciosa. Era o tipo de carro que passava e fazia você pensar: esse aí deve ter história. E normalmente tinha mesmo. A pintura, em cores sóbrias como prata, branco, azul marinho e verde escuro, reforçava a sobriedade do conjunto. Nada de vermelho vibrante ou amarelo chamativo. A Quantum não era sobre aparecer. Era sobre permanecer. Nos para-choques, outro sinal dos tempos, eram inteiriços, pretos ou pintados na cor do carro, dependendo da versão. Resistentes, prontos para pequenos toques de trânsito sem desespero. O acabamento externo mostrava sua proposta: resistir ao uso urbano e rodoviário com dignidade. Por isso, muitos exemplares da Quantum ainda rodam hoje sem grandes marcas do tempo. O design, mesmo considerado datado por alguns em seu último ano, ainda guardava coerência com a proposta original: um carro familiar, versátil, sóbrio e confiável. Enquanto seus concorrentes apostavam em design arrojado para conquistar novos públicos, a Quantum se mantinha fiel a quem a conhecia de verdade. E isso, no fundo, era uma forma de respeito. Ela não tentou ser o que não era. Não se vestiu de modernidade barata. Manteve sua roupa antiga com dignidade. Como quem sabe que moda passa, mas estilo fica. Nas estradas, a Quantum era reconhecida de longe. Não apenas pelo formato, mas pelo tipo de motorista que a conduzia. Pessoas que valorizavam mais a essência do que a aparência. Seu visual, tão criticado por alguns, se tornava um diferencial para outros. Era fácil de identificar, fácil de confiar e, com o tempo, fácil de amar. Hoje, em um mundo de SUVs parecidos, cheios de LEDs e telinhas, a Quantum se destaca justamente por ser o oposto disso tudo. Ela é analógica. Ela é real. O design pode não ter ganhado prêmios, mas ganhou tempo. Ganhou décadas de funcionalidade. E isso, num carro, vale mais do que qualquer troféu de inovação. Há quem veja apenas um carro velho ao olhar para uma Quantum. Mas quem olha com atenção vê muito mais: uma filosofia de design voltada para o uso, não para a vitrine. É por isso que, mesmo com todas as suas linhas retas e cantos duros, a Quantum tem personalidade. Ela é autêntica. E hoje, isso é raro. Se um carro também é definido pela sua presença, a Quantum, mesmo sem querer chamar a atenção, sempre teve uma das mais marcantes de sua geração. Se a Quantum era uma guerreira, o motor AP 2.0 era seu coração valente. Forte, confiável e teimoso,
Ele pulsava como se quisesse provar que ainda tinha muita estrada pela frente, mesmo no ano 2000. A sigla AP vinha de alta performance, uma promessa ambiciosa feita pela Volkswagen nos anos 80 que, para muitos brasileiros, foi cumprida com honra. O AP 2.0, com injeção multiponto, era um dos últimos representantes dessa linhagem que marcou época. Ele não era um motor silencioso, tampouco suave, mas era honesto. Quando você girava a chave e ele ganhava vida, o som metálico e direto dizia: "Estou pronto." E estava mesmo. Com seus 114 cavalos a 5.250 rotações por minuto e 17,3 kgfm de torque a 3.000 rotações por minuto, ele entregava mais força do que muitos concorrentes da mesma categoria. E o fazia sem drama. A aceleração não era de tirar o fôlego, mas era firme, constante. A Quantum 2.0 me podia sair pesada, cheia de bagagem e gente, e ainda assim enfrentar uma subida com dignidade. Na estrada, ela mantinha velocidades de cruzeiro com tranquilidade. O motor trabalhava folgado em quinta marcha, e o ronco grave no fundo da cabine lembrava que havia potência de sobra para ultrapassagens. Era um carro feito para rodar, para cruzar estados, para aguentar horas de uso contínuo sem pedir arrego. Era o tipo de carro que você podia confiar mesmo com o tanque na reserva e o marcador de temperatura um pouco acima do ideal. O câmbio manual de 5 marchas cumpria seu papel com firmeza, embora não fosse o mais preciso do mundo. Algumas unidades apresentavam engates secos ou dificuldade na ré, mas nada que um bom mecânico não resolvesse. A embreagem era resistente, e mesmo com o uso urbano pesado, aguentava muitos anos sem troca. Era mais um sinal de que a Quantum havia sido feita para durar. No entanto, nem tudo era perfeito. O consumo era um ponto que dividia opiniões. Na cidade, ela podia fazer entre 7 e 9 km por litro, dependendo do combustível e da forma de dirigir. Na estrada, em contrapartida, ela surpreendia. Em ritmo constante, podia atingir até 13 km por litro com gasolina. Para uma perua 2.0 da época, isso era um número respeitável. Mas o mais importante não era o consumo, e sim a confiança. A maioria dos donos sabia. O motor AP podia não ser o mais econômico, mas era praticamente indestrutível. Mecânicos de todo o Brasil conheciam o motor de olhos fechados. Qualquer oficina, do interior ao litoral, sabia lidar com ele. E isso, para o dono da Quantum, significava tranquilidade. Peças eram baratas e abundantes. Desde sensores até mangueiras, tudo se encontrava fácil. Manutenção preventiva era simples. O que estragava, dava para consertar. E o que não consertava, trocava sem susto. O sistema de injeção multiponto, amido nome, trazia uma evolução em relação aos modelos anteriores. Era mais eficiente, mais confiável e já preparava o carro para um mercado que exigia menor emissão de poluentes. O escapamento emitia aquele som clássico dos Volkswagen da época. Um ronco grave, metálico, inconfundível. Muitos dizem que é o som da infância deles. E para quem gosta de colocar a mão na graxa, a Quantum era um paraíso. O motor espaçoso no cofre, os componentes acessíveis e a simplicidade da engenharia faziam dela um dos últimos carros mexíveis por donos comuns. Era possível trocar o óleo em casa, ajustar o cabo da embreagem, trocar velas e filtros sem depender de eletrônica ou scan automotivo. Isso criava um laço raro entre carro e motorista. Na prática, a Quantum se comportava como um tanque, firme, estável e segura. Mas não pense que ela era lenta. A retomada de velocidade surpreendia, especialmente nas rotações médias. Mesmo cheia, com ar-condicionado ligado e estrada molhada, ela entregava. Nunca foi feita para correr, mas nunca fugia da responsabilidade. Com o tempo, o motor mostrava sinais de cansaço, como todo guerreiro. Vazamentos pequenos no retentor de válvula, consumo de óleo, folga no virabrequim. Mas nada que a manutenção correta não prevenisse. Diferente dos motores modernos que exigem cuidados quase cirúrgicos, o AP perdoava erros. Aceitava combustível ruim, suportava aditivos indevidos, até rodava sem trocar o óleo por mais tempo do que deveria. Talvez por isso ele seja tão querido até hoje. Porque era humano. Não era delicado, mas era leal. Aguentava calado, e quando falava, era só para pedir um pouco de atenção. O conjunto motor e câmbio da Quantum não era apenas um sistema mecânico. Era um pacto. Você cuidava dela, e ela te levava onde você quisesse, com ou sem asfalto.
E quando se ouve hoje aquele barulho característico da marcha lenta dos AP, ainda ecoando em alguma rua, a sensação é de que algo nobre sobreviveu ao tempo. Ela pode não ser mais moderna, nem veloz, mas a Quantum 2.0 Mi, em termos de coração, ainda bate com força. E nos lembra de um tempo em que dirigir era mais sobre confiança do que sobre tecnologia. Abrir a porta de uma Quantum era como abrir um capítulo de uma história familiar. Não havia nada de futurista ali. Mas havia tudo o que você precisava para se sentir em casa. O primeiro contato com o interior revelava algo que poucas peruas conseguiam entregar: espaço. Muito espaço. Tinha lugar para tudo, e para todos. Crianças, sacolas, malas, cachorro, travesseiro, rede enrolada, tudo cabia. Os bancos, revestidos em tecidos simples, transmitiam um conforto sincero. Não tinham apoios exagerados ou ajustes elétricos, mas abraçavam quem sentava neles com uma firmeza acolhedora. A posição de dirigir era alta, quase como se a Quantum quisesse te dar uma visão completa da estrada e da vida. E, de fato, a visibilidade era um dos seus grandes trunfos. As janelas largas deixavam entrar luz, vento e paisagens. Dirigir. Uma Quantum era estar dentro do carro, mas ao mesmo tempo, parte da estrada. Havia uma transparência entre o motorista e o mundo. O painel seguia a linha da simplicidade. Retilíneo, funcional, com instrumentos analógicos bem distribuídos. Velocímetro, contagiros, temperatura, marcador de combustível, tudo à vista, tudo confiável. Não havia central multimídia. Nem precisaria. O som vinha de um toca-fitas ou CD player com rádio em FM, e isso já era o suficiente para transformar a viagem em trilha sonora da vida. Algumas versões traziam ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos. Itens que, para a época, eram considerados um luxo discreto. E quando tudo isso funcionava ao mesmo tempo, era motivo de orgulho. As portas fechavam com aquele claque seco que só os carros daquela geração tinham. Nada de sensores, nada de ruídos artificiais. Apenas a segurança do metal encontrando o metal. O espaço no banco traseiro era generoso. 3 adultos viajavam com conforto, e as crianças tinham espaço para cochilar, brigar, brincar e até deitar com as pernas dobradas, se fosse uma viagem mais longa. O porta-malas era um mundo à parte. Enorme, retangular, prático. Dava para colocar a feira do mês, a mudança de cidade ou as tralhas de uma viagem de fim de ano. E ainda sobrava espaço. Muita gente lembra da Quantum como o carro das férias. Das viagens longas, com cheiro de salgadinho, travesseiro de espuma no vidro e o som da fita tocando Legião Urbana enquanto o pai dirigia pela BR. Ela era mais que um veículo. Era uma extensão da casa. Um lugar onde famílias conversavam, riam, dormiam, brigavam e viviam. O acabamento interno não era refinado. Havia muito plástico, texturas rígidas, parafusos visíveis. Mas nada disso importava. Porque o que contava era a resistência, e não a estética. Nada quebrava com facilidade. Nem o porta-luvas, nem o botão do ar, nem o encosto do banco. Era tudo feito para durar. Não para impressionar. Os comandos estavam todos à mão. O painel, ainda que simples, era funcional. Os botões tinham aquele clique mecânico que dava prazer em usar. Era tudo intuitivo. O cheiro interno também era um capítulo à parte. Um misto de estofado antigo, plástico aquecido e talvez um pouco de nostalgia condensada. Era o cheiro de uma era. Quando o carro estava em movimento, o isolamento acústico era decente. Mas ainda dava para ouvir o motor trabalhando, especialmente em rotações mais altas. E isso não era defeito, era identidade. A iluminação interna era discreta, mas eficiente. Aquela luz amarelada do teto tinha algo de acolhedor, especialmente nas viagens noturnas, com as crianças dormindo e a estrada seguindo silenciosa. No banco do passageiro, o tempo parecia passar devagar. Era um carro para conversar, para observar o caminho, para se desligar um pouco do mundo lá fora. Não havia telas, sensores, nem assistentes eletrônicos. Mas havia calor humano. Havia presença. E isso fazia a Quantum ser tão mais carro do que muitos veículos modernos. Ela era previsível. O banco reclinava de forma simples. O porta-copos, se houvesse, era pequeno. O espelho retrovisor interno era manual. Mas tudo funcionava como tinha que funcionar. Era aquele tipo de ambiente que, mesmo sem luxo, oferecia segurança emocional. Você sentia que podia confiar. Que tudo ali tinha sido pensado para durar e aguentar. Quem teve uma Quantum sabe.
Era o lugar onde se contavam segredos, dormia-se no acostamento, comia-se bolacha recheada olhando a chuva bater no vidro. Era um casulo em movimento. E mesmo sem bancos de couro ou painel digital, a Quantum carregava uma nobreza discreta. Uma dignidade que vinha da sua utilidade, da sua lealdade à rotina e à aventura. Hoje, olhar para o interior de uma Quantum conservada é como abrir um álbum de fotos da infância. Tudo está lá, o volante um pouco gasto, o botão do farol meio frouxo, o porta-malas com marcas de uso. E cada detalhe conta uma história. Porque conforto, no fim das contas, não é só sobre espuma ou silêncio. É sobre sentir-se bem. Sentir-se seguro. Sentir que ali dentro, naquele espaço quadrado e simples, você pode ser quem você é. E por tudo isso, a Quantum, mesmo envelhecida, ainda carrega uma aura difícil de explicar. É uma mistura de memória, presença e solidez que poucos carros conseguiram manter por tanto tempo. Falar sobre a Quantum 2.0 nos dias de hoje é, antes de tudo, um exercício de memória, e também de maturidade. Porque avaliar um carro como esse vai muito além da ficha técnica. Envolve lembrar de tudo que ele representou. E o que ainda representa. No ano 2000, ela já era um carro de outra geração. Tinha tecnologia o suficiente para rodar com segurança, mas sem nada que a fizesse parecer moderna demais. Hoje, mais de 2 décadas depois, ela é quase uma cápsula do tempo. Mas, será que ainda vale a pena ter uma Santana Quantum 2.0 na garagem em pleno 2025? A resposta não é simples. Ela depende mais de quem pergunta do que do carro em si. Se você busca economia de combustível, conectividade, conforto digital e segurança ativa, a resposta é não. Ela não é o carro certo para você. Ela não foi feita para competir com os SUVs híbridos ou com os elétricos silenciosos que povoam as ruas de hoje. Mas se você quer um carro com alma, fácil de manter, cheio de história, e que ainda pode carregar tudo que você precisa sem reclamar, então, talvez ela seja exatamente o que você procura. Em termos práticos, a Quantum ainda tem algumas cartas na manga. O motor AP 2.0 é, até hoje, uma lenda viva na mecânica brasileira. Confiável, resistente, fácil de mexer e com peças baratas por todo canto. Ela é um carro barato de entrada para quem quer começar no mundo dos clássicos nacionais. Há muitos exemplares ainda em circulação, e com paciência é possível encontrar unidades bem cuidadas. Por outro lado, exige atenção. Muitos modelos já passaram por reformas, gambiarras, adaptações mal feitas. Achar uma Quantum de verdade exige olho clínico, paciência e, às vezes, sorte. O consumo pode pesar no bolso, principalmente se o uso for diário e urbano. O álcool, tão comum nas Quantum da época, é menos vantajoso hoje. E o carro, sem tecnologias de eficiência, acaba exigindo mais paradas no posto. A ausência de itens de segurança como airbags, freios a braços e estrutura deformável é um ponto importante. Em caso de colisão, a Quantum é um carro do passado. E isso deve ser levado em conta. Por outro lado, ela ainda entrega o que sempre entregou: espaço, estabilidade e um conforto sincero. Dá para viajar com ela. Dá para colocar carga. Dá para reviver sensações que carros modernos não oferecem mais. Ela também carrega um fator emocional raro. Quem teve uma Quantum lembra dela com carinho. Quem anda em uma, mesmo hoje, se surpreende com o quanto ela ainda consegue ser funcional. O mercado de usados mostra isso. Enquanto muitos carros da mesma época se perdem no tempo, a Quantum ainda é desejada por colecionadores e nostálgicos. Os preços variam bastante, dependendo do estado de conservação. Pode-se encontrar uma por R$7.000, mas também por 15, se estiver bem preservada, com baixa quilometragem e originalidade. Há fóruns e grupos de entusiastas dedicados a manter viva essa história. Pessoas que cuidam de suas Quantum com zelo, que trocam dicas, peças, histórias, e mantêm essa perua viva por paixão. Porque a Quantum não é só um carro antigo. Ela é um capítulo da história automotiva nacional. Ela é o reflexo de um Brasil que rodava diferente, com outro tempo, com outro espírito. Ter uma Quantum hoje é, de certo modo, resistir. É acreditar que um carro ainda pode ter mais do que números. Que ele pode ter alma. E pode continuar útil, mesmo depois de 20 anos. Se você está disposto a cuidar dela, ela vai te entregar muito mais do que transporte. Vai te entregar lembranças, conexões, sensações que ficaram perdidas no tempo. E talvez, no fim das contas, essa seja a maior resposta. A Quantum não é uma escolha racional.
Ela é uma escolha emocional. Um reencontro com o que o ato de dirigir já significou um dia. Para quem nunca teve uma, pode parecer apenas um carro velho. Mas para quem viveu a experiência de sentar atrás do volante de uma Quantum, é quase impossível esquecê-la. Ela não compete com carros novos. Nem quer. Ela pertence a outra era. E tudo bem. Ela cumpre seu papel no tempo que ainda tem. Então, sim, ainda pode valer a pena. Desde que você saiba exatamente o que está levando para casa. E, mais importante, desde que você esteja disposto a viver com ela. A respeitá-la. E, por que não, a continuar a história que ela começou. Porque a Quantum não termina quando o motor desliga. Ela continua, nas lembranças, nas estradas, nos olhos de quem ainda entende o valor das coisas simples e verdadeiras. E aí, você teria uma Quantum hoje. Se você já teve, conta a sua história nos comentários. Se nunca teve, conta o que achou. Aqui, cada história importa. Porque carros como a Quantum são feitos de gente. De vida. De verdade.